Olá, seja muito bem-vindo a essa nova série de vídeos do canal. Serão 5 vídeos como dicas rápidas falando de interruptores. Interruptor é um dispositivo muito conhecido de todos nós, mas muita gente não sabe o funcionamento básico deles, não sabe como ele é conectado e muito menos como automatizá-lo utilizando um Sonoff Mini. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos focar todos os tipos de interruptores, desde o básico até o paralelo. Aqui nós temos um bipolar, nós temos um intermediário e um bipolar paralelo. Nós vamos fazer um vídeo para cada tipo de interruptor, mostrar como eles são conectados e como nós vamos utilizar o Sonoff Mini para automatizá-los. Bem, antes da gente começar a falar então sobre o interruptor do vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar que nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o link para a compra do Sonoff Mini e de outros dispositivos que a gente venha a mostrar nesse vídeo. Gostaria de pedir também que você deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Olá, esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre interruptores, dicas rápidas. Nós vamos falar nesse vídeo sobre interruptores paralelos. Se você não viu os vídeos anteriores, é interessante que você veja, porque nós damos alguns conceitos ali, caso você não seja familiarizado com esse tipo de conexão. Bem, nós temos aqui o caso do primeiro vídeo, né, que é um interruptor simples. Se nós energizarmos aqui o nosso circuito e acionamos, ele vai acender a lâmpada, que ele está interrompendo aqui a fase, né, que chega da nossa rede. Nós temos vermelho fase e azul neutro. O azul vai direto para a lâmpada e a fase passa pelo interruptor de forma que, ao acionar, nós fechamos o circuito, a lâmpada acende e aqui nós abrimos o circuito, nós interrompemos o circuito e a lâmpada apaga. Por isso que ele é chamado interruptor. Agora, o que é um interruptor paralelo? É aquele interruptor que nós temos na escada, nós temos uma sala grande, num corredor, que normalmente você tem um par de interruptores, um em cada ponta do seu corredor, por exemplo, ou embaixo na escada, outro em cima, que você pode ligar por um, desligar pelo outro, ligar por esse, desligar por esse. Você tem essa facilidade de acionar a lâmpada, de ligar, desligar por qualquer um deles. E como eles funcionam, né? A principal diferença do interruptor paralelo para o interruptor comum é exatamente aqui no número de conectores. O interruptor comum, ou interruptor simples, né? Quando nós colocamos em uma determinada posição, ele liga esses dois conectores, e em outra posição ele desliga, por isso que a lâmpada acende e apaga. O interruptor paralelo tem 3 conectores, então nós temos um conector central e um em cada ponta. Em uma posição ele liga o central a uma ponta e na outra posição ele liga o central a outra ponta. Isso permite o quê? Que eu tenha 2 interruptores paralelos, também chamados de three-way, porque eles têm aqui 3 conectores. Então quando alguém falar interruptor three-way, é esse aqui. Isso permite o quê? Que você, por meio deles, escolha por qual caminho o circuito vai ser fechado. Então imagine o seguinte, eu vou pegar essa ligação aqui que vai para a lâmpada, o retorno da lâmpada, vou ligar nesse central, e essa conexão aqui que vem da fase, vou ligar nesse outro central. Para que o circuito seja fechado, eu preciso que essa corrente aqui caminhe por um circuito aqui que esteja conectado. Então se eu coloco, por exemplo, esse interruptor na posição que eu ligo esse com esse, eu vou precisar desse lado aqui fazer com que essa conexão chegue aqui. Para isso, nós usamos os fios chamados de balanço, que são 2 fios que unem os interruptores paralelos. Então eu consigo com isso escolher, né, o caminho, alternar o caminho, e isso permite que por um eu ligue, pelo outro eu desligue, e aquela coisa que a gente conhece. Bem, energia desligada, eu vou desconectar aqui o nosso interruptor simples e vou fazer a conexão que eu comentei dos interruptores paralelos. Então eu vou em um deles, que fica de um lado do corredor lá, por exemplo, ou da minha escada, eu vou ligar o fio que vai para a lâmpada, o retorno da lâmpada, e no outro central eu vou ligar a fase que vem lá do meu quadro de distribuição. O neutro continua indo direto para a lâmpada, tá? Como qualquer ligação aqui, onde nós temos fase neutro, né? Então o azul, ele continua indo direto, não tem nada a ver com os interruptores, né? Então ele está indo direto lá.
Agora eu tenho que fazer a ligação entre os interruptores, de forma que eu consiga fechar esse circuito, fazer com que essa fase aqui se conecte ao retorno para a lâmpada acender. Para isso, então eu vou usar o que nós chamamos aí de balanço, né? Que são esses dois fios que vão ser ligados entre esses interruptores aqui, entre os conectores da ponta. Vamos fazer essa ligação. Muito bem, então vejam, agora eu tenho os dois conectores de cada um deles, das pontas, conectados entre si. Então eu consigo, né, como eu falei, fazer com que essa fase chegue ao retorno da lâmpada por um caminho de cima pelo caminho de baixo. Aqui ele recebe pelo caminho de cima ou pelo de baixo, então eu tenho que estar com eles posicionados no mesmo circuito para que a lâmpada acenda. Vamos voltar a energia aqui e fazer esse teste. Eu vou pegar esse interruptor aqui e vou ligar. A lâmpada acendeu. Agora por esse outro interruptor, a hora que eu faço isso, ela apaga. Aí eu acendo aqui, porque eu estou invertendo o caminho pelo qual eu estou fechando o circuito, né? Então, por exemplo, agora imagine que o circuito está fechado por esse conector aqui. Quando eu faço isso aqui, eu desconecto daqui e conecto aqui, né? Então eu tenho que, no outro interruptor, alternar também o circuito. A hora que eu alterno, ela acende. Então é assim que funciona aquele paralelo que tem lá na sua escada, no seu corredor, na sua sala, com um botão embaixo, um em cima, um na entrada, outro na saída. É assim que funciona. Funciona exatamente com esses dois fios de balanço aqui ligados entre eles. Agora, se você tem um paralelo que tem mais de um interruptor, tem 3, por exemplo, aí já entra em cena o interruptor intermediário, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Só que a gente vai ver como funciona no vídeo número 4. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com 2, porque agora é hora da gente automatizar esse circuito utilizando o Sonoff Mini. O raciocínio aqui do Mini é o mesmo, né? Nós vamos precisar alimentar o Mini com neutro e fase para que ele funcione. E aí, nós vamos ter que fazer com que ele alimente a lâmpada. Então, eu vou desligar a lâmpada aqui desses interruptores e fazer com que ele comande a lâmpada. E os interruptores nós vamos ligar nele aqui no S1, S2. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos fazer a conexão, então, do Mini nesse circuito aqui. Desligando a energia, que é muito importante. Bem, então nós temos já o Mini conectado exatamente da mesma forma que nós conectamos no primeiro vídeo, né, no interruptor simples. Ele recebe o neutro diretamente aqui, que vem lá no nosso quadro de distribuição. Ele recebe a fase nesse conector aqui também diretamente do quadro de distribuição. E ele tem o retorno da lâmpada que vem para a lâmpada, que é esse último conector aqui. Então vejam, ele está comandando a lâmpada. E a gente pode já testar, inclusive vamos conectar e vamos ao aplicativo. Bem, no aplicativo então ele aparece aqui no Eurelink como o Sonoff Mini R2. Eu ligo, ele acende. Eu ligo, ele apaga, aí com todas as funcionalidades dele. Tem o grupo aqui que eu criei no anterior, mas o outro Mini está desligado, está desconectado. De qualquer forma, se eu ligar o grupo, ele vai acender também, porque o grupo aciona os dois. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo onde a gente fala do interruptor bipolar. Lá a gente criou esse grupo. Então tá aqui, funcionando perfeitamente. Falta conectar o quê? Conectar os interruptores. Como é que nós vamos fazer isso? Os interruptores, então, mantêm esse fio de balanço. Eles precisam continuar conectados. Então, se você tem lá a sua ligação paralela pronta e você precisa conectar um Mini, você vai manter esses fios que ligam, você só vai mexer nos centrais. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um central, ligar aqui ao S1 do Mini, outro central, ligar ao S2 do Mini. Vamos fazer essas conexões então. Novamente, desligo a energia para poder fazer as conexões. Bem, fica aqui uma confusão de fios, mas a conexão está feita. Os interruptores agora, eles estão interligados entre eles e o conector central de cada um deles foi ligado aqui ao S1 e S2 do Mini. Novamente, por aqui circula uma corrente muito baixinha por esse fio branco que eu liguei, que são os centrais, né? Porque é somente um sinal que eles enviam para o Mini para indicar que você apertou o interruptor. Então vamos reconectar a energia. Agora eu posso então, por esse interruptor ligar,
por esse desligar, da mesma forma que eu fazia antes. Só que agora quem comanda a lâmpada é o Windows. Os interruptores somente mandam para ele um sinal, né? E eu posso continuar operando, obviamente, pelo aplicativo. Então eu tenho aqui, né, a conexão via aplicativo. Eu ligo pelo aplicativo, apago por esse, acendo por esse, apago por esse, acendo novamente pelo aplicativo. Então eu tenho essa facilidade agora de utilizar 2 botões e utilizar também o aplicativo. Se eu quiser mais botões, como eu falei, vou utilizar interruptores intermediários, que é assunto para o nosso próximo vídeo. Então dê uma olhadinha lá se você estiver curioso para ver como é que a gente vai ligar o intermediário utilizando essa mesma conexão que está aqui. Bem, isso que a gente queria mostrar nesse vídeo, né? A utilização então de interruptores paralelos e sua automação com Sonoff Mini. Espero que esse vídeo também tenha sido útil para você. Dê uma olhadinha se você não viu ainda nos outros vídeos da série. São 5 vídeos falando de diferentes tipos de interruptores e sua automação com Sonoff Mini. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.